26 de abril é o Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão Arterial. E nós vamos então saber mais sobre o assunto, porque muita gente pode ter a chamada pressão alta sem saber. Pois é. E hipertensão arterial sem tratamento e sem controle é um perigo. Nós vamos conversar sobre isso com o Dr. Ricardo Alckmin, diretor da Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas, a SOBRAC. Doutor Ricardo, é um prazer tê-lo conosco. O prazer é todo meu, Luísa. Boa tarde para você e para os seus ouvintes. Boa tarde. Vamos então explicar primeiro o que é a hipertensão arterial, doutor Ricardo? Claro. Nós sabemos que todos nós temos uma pressão arterial, que é justamente a pressão que está presente na nossa corrente sanguínea e que permite a circulação do sangue por todo o nosso corpo, levando oxigênio e nutrientes para todas as células e para todos os órgãos que nos mantém vivo. A pressão arterial, ela varia durante o dia de acordo com as nossas atividades. Se nós estamos dormindo, se estamos trabalhando, correndo, nos exercitando, a nossa pressão, ela oscila para cima ou para baixo, atendendo uma adaptação às nossas demandas fisiológicas. No entanto, existem algumas situações em que a pessoa mantém os níveis de pressão arterial sempre elevados, ou na maior parte do tempo elevado, e isso pode, ao longo do tempo, gerar uma certa deterioração na circulação do corpo, acometendo os chamados órgãos-alvos, órgãos vitais, como o coração, o cérebro e os rins. Você chamou a atenção muito bem pelo fato de que a hipertensão arterial, muitas das vezes, ela ocorre de forma silenciosa e insidiosa, ou seja, ela não ocasiona nenhum tipo de sintoma no primeiro momento, e isso faz com que a pessoa não procure uma assistência à saúde para fazer a detecção dessa alteração. E ao longo do tempo isso pode trazer várias consequências para ele. Pois é, vai fazendo o estrago caladinho, né, doutor Ricardo? Exatamente. Agora, tem alguma coisa que a gente possa dizer que são assim, os grandes inimigos, os grandes vilões da pressão alta? Eu acho que a pessoa precisa ficar atenta quando existem fatores de risco associados ao desenvolvimento da hipertensão, porque nós estamos falando de fatores de risco que vão acometer o coração de diversas formas. Então, quando você associa alguns fatores, aumenta a probabilidade da pessoa estar sendo vítima deste mal que muitas vezes é silencioso. Por exemplo, a pessoa que está muito acima do peso, que se alimenta de forma inadequada, principalmente com alto teor de sódio, de sal, pessoas sedentárias, pessoas que têm o hábito do tabagismo, do etilismo, pessoas que vivem em regimes de estresse, que não se alimentam bem, que não dormem bem. Então são pessoas que apresentam uma tendência maior de ir acumulando fatores de risco para doença cardíaca, dentre elas a hipertensão arterial. O aspecto genético também não pode ser descartado. Nós sabemos que as doenças cardiovasculares, elas apresentam diversas faces que têm um cunho genético, um cunho familiar. Então, se a pessoa vai acumulando, quer dizer, ela é obesa, ela está preguiçosa, está sedentária, não tem tempo de fazer uma atividade física, se alimenta mal na correria do dia a dia, sabemos que a vida moderna nos pressiona muito, né? Em cumprir prazos, cumprir metas, estamos sempre estressados com alguma data para vencer algum tipo de compromisso, e isso tudo vai se acumulando e a pessoa vai deixando aquilo passar e vai acumulando esses fatores de risco. A hipertensão, ela desenvolve-se muitas vezes nesse contexto. Uhum. Existe um outro aspecto, que são as chamadas hipertensões secundárias. A hipertensão secundária é aquela hipertensão que tem uma causa bem definida, uma causa específica. Por exemplo, a pessoa desenvolve uma doença na circulação dos rins. Mesmo ela levando uma vida saudável, não acumulando esses fatores de risco que eu disse, desenvolve uma hipertensão por uma alteração específica relacionada à circulação renal. Isso representa a minoria dos casos, viu, Luiz? A maioria das pessoas tem a chamada hipertensão primária, que é aquela que se desenvolve ao longo do tempo, ou por causas não muito bem definidas, ou por um acúmulo desses fatores de risco que eu disse. Uhum. E a hipertensão, ela realmente atinge mais os idosos, até por um acúmulo dos erros durante a vida, doutor Ricardo? Na verdade, assim, as doenças cardiovasculares, elas têm uma maior incidência ao longo da idade, porque o sistema circulatório, naturalmente, ele está envelhecendo. Então, as artérias, elas ficam menos elásticas, mais rígidas, então a pressão no seu interior tende a aumentar,
E ao longo do tempo, a gente também vai ser submetido ao surgimento de comorbidades, de doenças associadas. Então é natural que a nossa pressão ela vá se elevando ao longo do tempo. Agora, se nós não tivermos esses cuidados de ter uma vida o mais próximo do ideal possível do ponto de vista de prevenção de saúde, a gente vai antecipar muitas vezes em décadas a ocorrência daquela hipertensão. É aquela hipertensão que começa em pessoas mais jovens, 40, 45, 50 anos, e aí a gente está antecipando os malefícios da elevação da pressão em muitos anos. Agora, qual seria então o tratamento da hipertensão? O senhor já falou, então deve ser fazer o contrário disso tudo que causa, né? Perfeito. Ou seja, controlar o peso, controlar a alimentação, não exagerar no sal, né? Praticar atividade física, não fumar, não beber álcool, bebida alcoólica, né? Tentar controlar ao máximo o estresse, as situações de estresse, né, doutor Ricardo? E fora isso? O que a gente procura difundir, Luísa, é que é muito mais eficiente prevenir do que remediar. Então, quando a gente fala assim, como tratar a hipertensão, a gente tem que dar um passo atrás e dizer como evitar a hipertensão. Existem algumas situações, como eu falei, uma influência genética, que muitas vezes eu não tenho mais como trabalhar contra isso, porque eu já nasci, eu já tenho o meu gene instalado no meu corpo e eu vou acabar desenvolvendo. Mas eu tenho uma série de outras coisas que eu posso modificar nos meus hábitos de vida, que vão, às vezes, prevenir completamente o desenvolvimento disso, ou então vão, pelo menos, minimizar os efeitos dessa hipertensão que vai surgir. E tudo isso que a gente comentou é prevenção. A partir do momento que a hipertensão ela está instalada no indivíduo, muitas vezes ela não é curável, quer dizer, você não consegue revertê-la completamente, você vai precisar de um acompanhamento, de um tratamento que vai te acompanhar ao longo da vida. O que a gente tem que fazer é reverter ou retirar aqueles chamados fatores de risco removíveis ou modificáveis, que é exatamente isso, parar de fumar, emagrecer, ter uma atividade física, comer menos sal. E quando isso por si só não é suficiente para trazer a média da pressão da pessoa para os níveis considerados normais, aí nós vamos usar os medicamentos. E aí entra uma questão que eu sempre que eu falo de hipertensão, eu gosto de frisar. A pessoa, então, toma o remédio, né? Isso. E a pressão fica normal. Ela vai lá, médico, porque também não pode ficar tomando e sumir do médico, né? Tem que continuar fazendo acompanhamento, né, doutor Ricardo? Exatamente. E aí a pessoa vê que a pressão está normal e muita gente pega, eu não tenho mais problema, para de tomar o remédio. Isso E o que acontece? A pressão vai lá para cima de novo, né? Eu queria que o senhor frisasse isso. Não, você tá coberta de razão. E tem um outro aspecto que, assim, às vezes ela fica tão satisfeita do medicamento estar funcionando bem, que ela até não para de tomar o remédio, mas ela abandona aqueles hábitos de vida saudáveis que a gente, ou seja, ela volta a engordar, ela volta a ficar sedentária, de repente até volta a fumar, volta a beber em quantidades excessivas, porque agora está resolvido o problema da pressão. E isso não está correto. Nem interromper o tratamento sem uma orientação médica e nem retomar aqueles hábitos de vida que estavam prejudicando, porque hoje ela está precisando de um medicamento em dose baixa. Se ela não modificar e não cuidar, amanhã ou depois ela vai precisar de 2, 3, 4, 5 tipos de medicamento para controlar uma doença que, se ela tivesse sido mais cuidadosa no começo, talvez tivesse tido outra evolução. Então, isso fora as outras coisas todas, né? Fora ter que emagrecer, controlar a comida, fazer atividade, né? Porque vão se associando, é comum que se associam doenças, morbidades, quer dizer, uma pessoa está acima do peso, ela requer uma atenção especial, porque a gente sabe que a obesidade está relacionada a diversas disfunções circulatórias e metabólicas. Em cima disso, ela fuma, ela desenvolve um diabetes, ela começa a elevar a pressão. Então, juntando fatores de risco, e depois de 5, 10, 15, 20 anos, surgem os problemas mais graves, o derrame, o infarto, a insuficiência renal, os problemas de vista, e isso tudo, muitas vezes, se detectado precocemente, podem ser evitados e, se totalmente evitados, minimizados em grande escala. Agora, a gente está falando aqui de pressão alta, né, de hipertensão. Qual que é a pressão considerada normal? O senhor falou que ela varia ao longo do dia e tudo, né? Isso. Mas quando é que deve chamar a atenção, assim? O valor máximo de pressão considerado pela Organização Mundial de Saúde é o chamado 14/9, que em milímetros de mercúrio
50/90. Mas isso hoje já é considerado uma pressão chamada normal alto, um normal limítrofe. O que a gente busca é sempre de 13/8 para baixo. Existem algumas condições que a gente quer ela ainda um pouquinho mais baixa, como por exemplo nos diabéticos, naqueles que já têm algum tipo de acometimento renal, nós vamos buscar cifras ainda um pouco mais baixas, tipo 12/8 para baixo. É importante ressaltar isso. Por exemplo, se você medir a pressão do indivíduo durante uma atividade física, a própria necessidade do organismo pode fazer com que a pressão se eleve momentaneamente para se adaptar às necessidades da pessoa. Mas na hora que ela sentar, deitar, descansar, essa pressão ela tem que se acomodar de novo para os níveis normais. E isso tudo a gente só vai poder identificar, essa variação normal, no acompanhamento, nas medidas em consultório, nos exames complementares que são pedidos ocasionalmente, dependendo de cada paciente. Nós estamos aqui conversando com o Dr. Ricardo Alckmin, diretor da Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas, a SOBRAC. Dr. Ricardo, me lembrei de um outro caso. Tem aquele que a pressão está boa e ele para de tomar o remédio, né? Certo. E tem aquele que só toma o remédio quando vê que a pressão está alta. Então, porque geralmente remédio de pressão você tem que tomar todos os dias, né? Exato. Tem às vezes naquele horário, né? Foi muito bem lembrado esse exemplo, porque é bastante comum nós identificarmos isso na clínica do dia a dia. Às vezes a pessoa, ela tem o hábito de medir a pressão com o seu aparelhinho digital em casa, e aí ela começa a tomar o remédio só quando ela vê que a pressão está alta. Isso não é adequado, justamente porque ela não tem como saber como que a pressão está na hora que ela não está medindo. Como a pressão é dinâmica, se ela não tiver uma regularidade diária de uso do medicamento, a gente vai ter vários dias, vários momentos do dia em que ela vai ficar exposta à pressão alta. É pior ainda quando ela se baseia em sintomas para tomar o remédio. Você quer ver uma condição que é muito comum? A pessoa fala assim, não, hoje minha pressão está ótima porque eu não tive dor de cabeça. Ah, não, hoje a minha pressão subiu porque eu estou sentindo que a minha nuca está doendo. Isso é um outro erro, porque na maioria das vezes, a elevação da pressão em níveis razoavelmente altos não ocasionam sintomas nenhum. Ah, então por que quando eu sinto dor de cabeça eu vejo minha pressão, ela está alta? Qualquer dor, qualquer estímulo que provoque algum tipo de reação desconfortável para a pessoa, como resposta, como reação àquele desconforto, a pressão sobe. Se você torcer o tornozelo e o tornozelo doer, a pressão vai subir. Se você der uma topada no pé da mesa com o seu dedinho descalço, vai doer pra caramba, a pressão também vai subir. E isso não significa que quando a dor de cabeça ela se instala, que está sendo causada pela pressão. Geralmente é uma consequência, não uma causa. Então, objetivamente, você está coberta de razão. Uma vez instituída a terapia, medicamentosa inclusive, ela tem que ser regular e diária. E só pode modificar com a anuência do médico, que ele vai estar analisando todos os detalhes do comportamento circulatório da pessoa, permitindo ou não que se reduza medicamento, que se suspenda algum tipo de medicamento, ou eventualmente que você aumente doses e número de medicamentos tomados todo dia. Bom, para terminar, uma outra dúvida, doutor Ricardo, a gente sabe que quem tem problema com pressão, aliás, qualquer pessoa deveria fazer a mesma coisa, precisa fazer uma atividade física, que não tem que ser necessariamente ir para academia, pode ser uma caminhada, né, e tal. Mas se a pessoa tiver com algum sintoma, tipo uma tontura, aquela que o senhor falou, aquela dor de cabeça pesada ali na nuca, tem gente que pensa assim, eu estou com a pressão alta, eu vou sair para caminhar para a pressão baixar. Deve fazer isso ou corre o risco de cair, passar mal? Perfeito. Os sintomas, os sinais e sintomas, eles devem funcionar sempre como um alerta. Não necessariamente eles estão sendo ocasionados pela hipertensão, mas muitas vezes não tem como o indivíduo saber. Então ele tem que procurar uma orientação médica. Se a hipertensão ela já está instalada e está operando em padrões tão inadequados a ponto de gerar sintomas, existe dor de cabeça por causa de hipertensão? Existe, não é a regra, mas existe. Se a pessoa está tendo aquela dor de cabeça que não passa, está tendo dor de cabeça todo dia, as cartelinhas de analgésico não vencem a semana e está percebendo que está sempre com a pressão alta, isso é um sinal de alerta. Tontura, mal-estar, náuseas, vômitos, cansaço, falta de ar, ou às vezes até já com acometimento cardíaco, gerando palpitações, inchaço nas pernas, inchaço na barriga, dificuldade para dormir.
todos os sintomas devem funcionar como sinal de alerta. Se a pessoa está tendo algum sintoma, é lógico que ela não vai sobrecarregar o seu próprio organismo. Então, antes dela adotar uma postura agressiva para tentar resolver a coisa de um dia para o outro, tem que procurar um médico. Então, se ela está tendo sinais e sintomas, antes de começar a tomar esse tipo de medida, tem que passar por uma avaliação clínica ou cardiológica, eventualmente fazer exames complementares para dizer, olha, está tudo bem, você está em boas condições de começar a fazer uma atividade física. E essa atividade física, habitualmente, a que gera mais benefícios cardiovasculares, são as atividades físicas chamadas aeróbicas. A caminhada, a natação, a corrida, a bicicleta, aquelas que colocam a pessoa em atividade do corpo, muito mais do que a musculação, exercícios isométricos, isotônicos, que a pessoa fica parada apenas puxando peso, que também tem alguns benefícios, mas nós vamos voltar nossa atenção para este fim, para as atividades chamadas aeróbicas. Muito bem. Eu vou agradecer então ao Dr. Ricardo Alckmin, que é diretor da Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas, a SOBRAC, por essas orientações. Dr. Ricardo, muito obrigada e que o senhor possa continuar ajudando muita gente com o seu trabalho, viu? Eu que agradeço a oportunidade e nos falamos em breve em outras campanhas. Um abraço.